E aqui, esses pastores, né, tem a crise que tentaram, né, dar um probleminha ali, mas você tem a narrativa típica de um herói, né, quase um príncipe encantado ali. O nome Zípora significa pássaro, tá? E ela é uma figura muito, muito diferente. Tanto que quando eles se casam, né, e tem o primeiro filho, eles têm um filho chamado Gerson, que o nome Gerson é uma junção de dois termos. Basicamente, é um peregrino de lá, alguém banido, alguém de longe, ou estrangeiro, né? Um viajante que veio de longe. Tem esses sentidos que esse campo semântico é do nome Gerson. Muito bem. E aí, no versículo 23, a escravidão é mencionada. E aí, essa palavra servidão é a mesma daquele versículo que fala de trabalho 3 vezes. Lembra que eu mencionei para vocês? Lá no primeiro capítulo? Quando fala do sofrimento deles, sobre o trabalho que eles tinham que fazer, né, a servidão, aquele versículo cita 3 vezes a palavra trabalho, com muita ênfase, para dar peso na situação deles, e aquela mesma palavra é mencionada nesse versículo aqui agora. Então veja que ele está dando um eco para quê? O narrador, ele está dizendo, olha, não esqueça essa situação lá. E aí o que acontece? O narrador, ele faz uma pausa para falar do casamento de Moisés e do filho de Moisés, e de repente ele volta para a situação da escravidão, do trabalho do povo lá no Egito. Para quê? Porque ele vai conectar essas duas narrativas agora. Ele vai usar a narrativa da escravização para dar um propósito para o seu herói. Que agora o seu herói tem que fazer alguma coisa. Ele já caracterizou Moisés como um herói. Ele já caracterizou de 2 formas. Na forma como ele foi tirado do cesto, lá na água, e na forma como ele livrou Zípora, no poço. E agora ele vai estabelecer o propósito desse herói. É uma narrativa muito típica, tá? Tem todas as características dessa novela épica, né? E aqui, por enquanto, nós temos Elohim. Nós temos repetidamente o termo Elohim, se referindo à divindade. E veja que até o versículo 25 do 2, Elohim, a divindade não é tão evidente na história. Tá? Até esse momento em que nós estamos na narrativa, a narrativa se concentra nas pessoas, nas tramas e na caracterização primeira e inicial das personagens. Uma dica que eu quero dar para vocês, toda vez que vocês forem ler uma narrativa na Bíblia, para vocês prestarem atenção na primeira vez que a personagem fala. A primeira fala de uma personagem, ela diz muito sobre ela. É a forma como o narrador quer que ela seja vista de primeira. Depois o narrador pode desconstruir essa imagem, mas a primeira impressão é realmente propositada. É construída pelo narrador. Então, a primeira vez que as personagens falam são muito importantes. Tá?